Fala galera, Thiago Barbieri com vocês mais uma vez na área para um concentrado no assunto especial. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o mundo dos cavalos, não dos cachorros. Eu trouxe aqui a Caroline Bini, ela é zootecnista e doutoranda em ciência animal, especialista em comportamento e etologia equina. Carol, obrigado por aceitar o convite, aí se apresenta para a galera e a gente vai trocando essa ideia que acho que vai ser bem legal hoje. Beleza, muito obrigada pelo convite, Thiago. Fiquei bem feliz, né? Acho que é sempre legal trocar essas experiências com pessoas atuando com espécies diferentes. A gente sempre acaba ganhando algo com isso, né? Expandindo o nosso conhecimento. Então, eu acho super válido. Fiquei bem feliz com o convite por conta disso também. E, bom, como você disse, eu sou zootecnista, né? Me formei, vai fazer 3 anos esse ano. E desde a graduação eu já tive interesse em trabalhar com equinos. Antes da graduação, na verdade, eu já tinha interesse em trabalhar com equinos, por isso que eu escolhi a zootecnia, né? Porque eu sabia que era uma profissão que ia me dar condições de atuar na área. E principalmente durante o mestrado, embora eu estava trabalhando com outra espécie, né? No mestrado ainda trabalhei com bovinos, eu já comecei a me interessar especificamente na parte de treinamento de equinos. Então, eu sempre, como aqui no Mato Grosso do Sul a bovinocultura é muito forte, durante a graduação e o mestrado, a maior parte das minhas oportunidades foram com bovinos, mas eu sempre por fora tentava puxar alguma coisa de equinos. Então, eu ia trabalhando, fazendo estágio, fazendo curso. E assim, falar que vou trabalhar com equinos é muito amplo, né? Então, teve um tempo de eu me encontrar em o que dentro de equinos que eu queria trabalhar. E foi quando eu comecei a partir para essa parte de treinamento, principalmente do começo do mestrado para frente. Então, já vai fazer uns 3, 4 anos. Nisso, né, que eu me descobri nessa parte de treinamento foi quando eu comecei a estudar mais a fundo, né? Na graduação a gente via de uma forma mais superficial essa questão de comportamento e tudo mais, então eu senti muita necessidade de me aprofundar mesmo sozinha por conta minha nos estudos do que tinha sobre essa área, o que eu poderia estar aplicando. Legal. Para quem quiser saber mais aí também sobre o trabalho da Carol, tem o Instagram dela, Caroline Bini, tudo com I no fim, né? Bini. Eu vou colocar aqui a legendinha para vocês, mas lá ela sempre posta vídeos muito bacanas sobre pesquisas e ela treinando com os cavalos. É uma coisa muito legal. Carol, para a gente começar o nosso papo aqui, né? Eu queria que você falasse um pouquinho assim, como que é um panorama geral do treinamento de cavalos aqui no Brasil. É comum o treinamento positivo ou ainda tem bastante treinador, né, que usa os métodos mais aversivos, mais tradicionais, enfim. Qual é a realidade hoje do treinamento positivo aqui no Brasil, em especial aí em Campo Grande, né, sua região? Como que você vê isso, né? Onde que você foi buscar esses conhecimentos dentro da metodologia positiva? Então, Thiago, na verdade, infelizmente, hoje boa parte do treinamento com equinos é ainda feito com métodos aversivos, né, baseado no reforço negativo. Boa parte é constituída por isso. Na verdade, quando eu me interessei pelo treinamento positivo, a minha maior ferramenta de busca de conhecimento foi a internet. Porque ao meu redor mesmo, eu não conheço na minha cidade, ou no meu estado, outras pessoas que atuem como treinadores utilizando treinamento positivo. E, de um panorama geral, realmente não é muito utilizado. Porém, nos últimos anos, vários treinadores, treinadoras principalmente, porque eu vejo que quem puxa a frente disso dentro desse contexto, né, do mundo equestre, são as mulheres realmente, que se abriram de uma forma muito bacana para a utilização do treinamento positivo, e você vê que são mulheres muito bem instruídas, procurando fontes em publicações científicas. Então, eu acho muito legal que quem está surgindo aí, que está se interessando, que está começando a aplicar o treinamento positivo dentro da equinocultura, são pessoas que estão muito preocupadas com a fonte das suas informações, com ter esse embasamento científico por trás. Porque, infelizmente, o que eu vejo também em muitas das pessoas que utilizam métodos aversivos é que elas não sabem que elas estão utilizando métodos aversivos. Então, principalmente que a gente vê desses métodos de redondel, que o pessoal toca os animais,
muitas vezes acha que porque não está encostando no animal que já está ótimo, não estou machucando, mas tem outras questões, você está utilizando estímulos aversivos. Você pode ter outros danos que não sejam físicos, né, mas psicológicos. Então, assim, eu acho que a maior problemática é que, além de boa parte utilizar estímulos aversivos, eles não sabem. Então, se você não sabe, você também não dosa, você não tem noção de qual é a extensão dos malefícios que aquilo pode causar, né? Claro que tem casos e casos, eu conheço alguns treinadores que trabalham com reforço negativo, mas de uma forma muito precisa, muito delicada, sabem que estão utilizando um estímulo aversivo. Então, assim, tem casos e casos, mas a grande maioria não tem esse embasamento, não sabe qual que é a base da prática que está realizando, e essa é a grande problemática que eu vejo no cenário assim, da equinocultura. Legal. E bacana saber que as mulheres que estão liderando esse movimento positivo, né? Assim como no meu meio de atuação aqui com os cães, a maioria dos treinadores positivos são mulheres, né? E eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa minoria de homens, porque eu acho que a gente tem que ir atrás de conhecimento, ir atrás da ciência e pensando sempre no bem-estar dos animais, né? E é lógico que cada espécie tem a sua característica, mas quando a gente estuda o comportamento e a gente vê, né, os malefícios que causam, né, esse tipo de treino para qualquer tipo de animal, né, com uso de aversivos, como você disse, não só físicos, mas psicológicos, né? E eu acho que esse é o grande ponto aí, né, que muita gente não percebe. Então é muito legal que a gente está nesse movimento junto aí e espero que outras pessoas se inspirem no seu trabalho e no adestramento positivo de equinos também. E me fala agora, né, como que é o seu dia a dia, a sua rotina, o mercado de trabalho, né, quem que te procura para fazer um treinamento com você, e aí a gente vai entrando um pouco mais aí nesse mundo maravilhoso, porque os cavalos são animais fascinantes também. Uhum. Bom, como eu sempre engatei assim nessa carreira acadêmica, acabava que a parte de treinamento era algo que eu fazia em paralelo, né? Então, hoje a minha principal atividade é o doutorado, né? Então, eu estou no momento de terminar créditos, aulas que a gente precisa cumprir como parte do doutorado, e esse ano, teoricamente, se a pandemia nos permitir, eu devo entrar e começar a fazer a parte de pesquisa científica com a equinos. Mas o que eu comecei a fazer esse trabalho com alguns animais da universidade, a princípio, lá na Universidade da UEMS, quando eu comecei a trabalhar com iniciação de potros, mas eu ainda não conhecia tão bem o reforço positivo. Eu estava engatinhando, conhecendo algumas coisas, mas ainda não tinha um conhecimento tão aprofundado. Depois, quando o meu potro veio, né, eu adquiri um potro lá do Rio Grande do Sul, e ele veio assim que ele desmamou, e quando eu comecei a trabalhar com ele, e por ser meu animal também, eu me senti mais livre de testar algumas coisas, né, e claro, com a preocupação sempre de, não só dos outros animais, mas dele também, de sempre estar fornecendo para aquele animal boas condições, né, lógico, durante o treinamento, e que o treinamento fosse uma coisa satisfatória tanto para mim quanto para ele. E foi quando eu comecei a explorar um pouco mais esse mundo do treinamento positivo e fui tendo resultados muito interessantes, às vezes muito mais rápidos do que eu teria com algum outro método e de uma forma que eu me sentia muito mais à vontade de abordar ele. Uma coisa que eu acho muito legal que o treinamento positivo traz é essa possibilidade que muitos treinadores a gente vê começando o treinamento positivo, né, utilizando o contato protegido, principalmente com espécies de grande porte, também é utilizado com silvestres, e eu adoro essa possibilidade de permitir que o animal esteja em liberdade, se movimente, e que o treinador possa estar ali, né, com uma barreira entre os dois, estando preocupado só em observar o animal, reforçar o comportamento desejado. Então, eu via nessas possibilidades que o treinamento positivo me oferecia algo muito interessante e comecei a trabalhar com ele. À medida que eu fui tendo resultados com ele, já utilizando o treinamento positivo,
eu comecei a ser procurada por outras pessoas. Então, assim, não foi nenhuma coisa tão direcionada, né? Que eu comecei oferecendo esse trabalho. Eu comecei a realizar esse trabalho com ele, e à medida que outras pessoas foram vendo esse trabalho, foram se interessando e entrando em contato. Então, eu fiz um trabalho de divulgação científica bem interessante ano passado também, conseguindo fazer várias palestras, falando não só do treinamento positivo, mas de uma forma geral sobre teoria da aprendizagem, que eu acho que é o que falta, né, dentro do meio. Então, eu falei de uma forma geral bastante sobre isso. E alguns animais que eu trabalho hoje é a parte principalmente de reabilitação comportamental. Então, a gente consegue fazer, principalmente, igual eu te falei, utilizando contato protegido, que para mim tem sido assim, um trunfo associado ali ao treinamento positivo. Legal. Inclusive, você me mandou um vídeo, né? A gente vai deixar rodando aqui para a galera ver. Um dos treinos mostra justamente isso, né? Você está atrás de uma barreira ali e você está meio que induzindo com um target, né? O cavalo para fazer a movimentação. Explica como que é, qual é o objetivo, né? Por que fazer esse exercício? Qual que era a sua intenção ali? Bom, então, no contato protegido, então, a gente já tem essa possibilidade de trabalhar o animal sem se preocupar, né? Só estar focado no animal. O target, eu ensinei ele tocando o target, reforçando o comportamento, e depois eu comecei a ensinar ele a seguir o target. Então, ali a gente consegue trabalhar sem a necessidade de estar utilizando nenhum tipo de corda. Então, seria um início para o que depois a gente poderia modelar para ser um trabalho em liberdade, né? Então, eu gosto muito da utilização do target, que a gente consegue conduzir o animal, até na questão também dos cavalos, a altura que a gente trabalha, a altura da cabeça, né, conforme a gente vai trabalhando o animal, é uma das formas da gente conseguir um condicionamento numa postura mais saudável. Então, conseguir conduzir o animal utilizando o target e controlar a altura da cabeça, eu acho coisas muito importantes e bem interessantes que a utilização do target oferece. Então, eu ensinei ele a tocar o target, a seguir o target, e ali a gente já estava começando a trabalhar algumas transições, né? De passo para trote. Então, foi um trabalho bem bacana e que ele foi pegando bem rápido, assim. Foi bem tranquilo. Bacana. O target a gente usa bastante também, então é uma técnica muito difundida. E eu acho que tem inúmeras aplicações, né? Assim, a gente usa desde cães sensíveis ao toque para que eles percam o medo, até, enfim, eu já ensinei um cachorro a entrar num carro que ele tinha medo usando target, né? Então acho que a gente pode, muito bacana, vai muito além, assim, criatividade não tem limite, né? Do que a gente pode aplicar com um exercício que é aparentemente simples, né? Nossa, o target é muito versátil. Assim como você disse, de ensinar a entrar no carro, também o pessoal utiliza para ensinar o cavalo a entrar no trailer, né? Que é muito comum a gente precisar do trailer para o transporte. Então, também já vi o pessoal utilizando em trailer. Alongamento, o pessoal também utiliza para o cavalo ir fazendo alongamentos, né? Ele tocando o target para alongar. Então, realmente, é uma versatilidade, assim, vai da criatividade do treinador, porque as possibilidades são inúmeras. Legal. E um outro vídeo que você me mandou, acho que é muito bacana, mostra você ali manipulando a pata, limpando a ferradura, né? Acho que é para fazer a troca da ferradura, não sei Não, exatamente. ele tá sem, mas eu tava limpando ali na região da ranilha, que a gente fala, só fazendo a limpeza mesmo. Então, e aí você manusear e manipular um animal de um porte desse, né, exige todo um cuidado. A gente sabe que, né, existe um risco do cavalo se assustar, de te dar um coice, enfim. Como que você sentiu, né, que a ferramenta do adestramento positivo, do treinamento positivo, te ajudou a ter um contato mais fácil, né, e mais seguro com um cavalo desse jeito? Primeiro, eu acredito que só o fato de você estar associando aquele manejo, que é parte do cotidiano, a algo positivo, já ter esse histórico, né, positivo com o animal, já é muito interessante, porque a gente consegue induzir, né, consegue trazer essa prática e trabalhá-la no cotidiano de uma forma muito mais fácil e muito mais segura.
Uhum. Então, eu ensinei ele a levantar a pata, né? Então, até no vídeo dá para ver certinho que na hora que ele levanta é a hora que eu recompenso, né? Eu marco com o marcador sonoro que eu utilizo é uma palavra, eu geralmente falo ok. Então, Uhum. eu falo ok e ele recebe o alimento. E ali eu consigo manusear de uma forma muito tranquila. E o que eu faço? Eu peço, né? Tem uma palavra para pedir o movimento também, mas eu peço e eu espero ele apresentar. Então eu não estou forçando ele, eu estou contando com a cooperatividade dele ali. Então eu estou Uhum. esperando ele me apresentar o comportamento e eu reforço. Então, só o fato de eu não estar forçando ele, né, utilizando de coerção ali naquele momento, torna tudo muito mais simples. Conseguir trabalhar dessa forma no cotidiano já é muito mais seguro. E assim, eu gosto muito de mostrar também o treinamento com ele, porque ele é um cavalo jovem, ele está com 2 anos, quase 2 anos e meio agora. Uhum. E ele é inteiro, então ele é um garanhão. E existe muito esse estigma das pessoas, né, da representação que as pessoas têm a respeito do garanhão. Então, conseguir fazer esse trabalho, trabalhar de uma forma tão tranquila com um animal que geralmente as pessoas têm um preconceito a respeito, né, uma categoria que as pessoas têm um preconceito a respeito, eu acho muito bacana trazer esses resultados justamente para mostrar que existem possibilidades e que esses manejos do cotidiano podem ser realizados de uma forma segura e muito tranquila. Perfeito. Eu acho que você falou um negócio que é bem interessante, né? Esses estigmas, né? De um animal inteiro, né? Aquela coisa que a gente tem um reflexo muito claro da nossa sociedade machista que mostra, né? A força do homem, né? Aquela coisa do macho alfa e não sei o quê. É, como que, a partir de quando que você começa a treinar, né? Você falou que você pegou o seu potro logo que ele desmamou. O Uhum. treinamento já começou assim de imediato? Ou tem um período que você tem que esperar? Como funciona isso? Então, ele veio para mim, ele deve ter desmamado em torno de 8 meses, até ele vir para cá, ou talvez um pouco antes até. Acredito que foi um pouco antes, mas ele veio para mim, ele já estava com uns 9 meses por aí, então fazia um pouquinho de tempo depois, né? E o que acontece? Com essa idade, né, já é uma idade tranquila, a gente pode começar a ir trabalhando. Eu não gosto de colocar nada que seja muito pesado do ponto de vista físico, né, que exija muito fisicamente do animal, porque o animal está em desenvolvimento. Então, eu gosto de estimular, mas de uma forma muito, muito mais leve do que seria com um Sim. animal que já é maduro, né? Mas é uma idade que já pode ser iniciada, inclusive tem um pessoal que inicia bem antes, né? Que quando ele veio para mim, ele já sabia cabrestear, né? Então ele já andava no cabresto. Essa parte eu não cheguei a ensinar, embora eu tenha aperfeiçoado algumas coisinhas depois, mas algumas dificuldades que ele tinha, mas assim, antes dessa idade, o pessoal já começa a fazer com outros bem mais jovens. Eu não gosto de iniciar treinamento quando nos primeiros 2 até 3 meses de vida, a não ser aquilo que seja extremamente assim, necessário. Porque eu acho que esse é um momento de formação que é extremamente necessário que o potro esteja em contato com a sua mãe. É mais importante nessa fase que o potro esteja presenciando nós termos uma interação positiva com a mãe do que manusear diretamente o potro. Então, Uhum. isso, a partir dele estando presente nessas interações positivas, já tem um efeito bem bacana para quando a gente for começar a fazer ensinar esses manejos, essas práticas que vão ser necessárias em manejos básicos, né? Tipo o potro cabrestear, coisas desse tipo. Então, eu sou mais receosa de trabalhar, ter um protocolo de treinamento mesmo, outro muito jovem. Mas acredito que ali, a partir dos 5 meses para frente, já é uma idade segura, tranquila. Então, antes disso, somente manejos que sejam muito essenciais, assim. Caso contrário, eu não gosto muito de manipular o potro muito jovem. Legal. Agora, retomando essa questão do preconceito do macho, né, inteiro e tal, imagino que o meio, né, que você vive, né, esse meio de profissionais que trabalham com cavalo, que já imagino também deve ser um meio mais machista, que, né, como você disse, tradicionalmente
usando aversivos para treino, enfim. Eu imagino que você deve ouvir muito assim, duvido que essa menininha aí vai conseguir treinar aquele garanhão, né, adulto, aquele cavalo selvagem, enfim, aposto que você deve ouvir muita coisa assim, né? Então, a gente até esse tópico é um tópico que sempre a gente acaba tocando, né? Mesmo quando eu tenho live com outras mulheres, né? É sempre um assunto que surge, porque realmente é algo que acontece, é parte do nosso cotidiano. Mas o que eu sempre falo é que eu não respondo com. Eu tento não responder, tipo, entrar em argumentos, coisas desse tipo, com esse tipo de fala. Geralmente eu mostro resultados. Então, assim, eu acho que estar bem instruída, ter um bom embasamento, se a pessoa vem com seriedade te questionar a respeito de algo, eu acho que muitas vezes nós, como mulheres, temos que estar 2, 3 vezes melhor preparadas do que um homem, porque os questionamentos, eles vêm em uma proporção muito maior. Então, eu sempre acho que o primeiro ponto é estar muito bem embasada, e o segundo é eu não perco tempo respondendo, eu mostro resultados. Então, eu deixo meu trabalho falar por si só. E assim, eu acho que o legal das redes sociais é que conforme a gente vai divulgando o nosso trabalho, tendo essa via para mostrar o nosso trabalho, as pessoas que vão entrando em contato com a gente já entram em contato com outro ponto de vista. São pessoas que já te conhecem de alguma forma, são pessoas que já sabem que você faz de alguma forma e demonstram algum tipo de respeito, né? Porque já te conhece, já sabe o que você faz. Então, eu acho que as redes sociais ajudam nesse sentido também, né? Porque se eu falo com resultados, né, e não com palavras, as redes sociais me ajudam a mostrar os resultados. Então, acaba Perfeito. tornando as interações muito mais fáceis. E foi um dos motivos pelo qual também eu não fui muito atrás de vamos supor, atrás de trabalho, vou colocar assim, eu deixei com que as coisas acontecessem, né? Como eu tinha essa outra via da minha carreira acadêmica, eu fui deixando acontecer porque eu tinha muito claro na minha mente que eu não queria trabalhar com pessoas que não valorizassem o meu trabalho. Então, acabou que as pessoas que entraram em contato comigo e com quem eu trabalho hoje, né, eram pessoas que realmente admiravam já o meu trabalho, me respeitavam como profissional, e isso torna tudo muito mais fácil, né, da gente conseguir se desenvolver. Até porque é bem tóxico você estar trabalhando num ambiente em que as pessoas estão constantemente te descreditando, né? Então, eu Uhum. acho que fica muito mais fácil trabalhar dessa forma. Perfeito. E eu acho que é isso mesmo. Acho que a gente tem que usar as ferramentas que a gente tem hoje de divulgação, as redes sociais, para mostrar resultado, né? Lógico que é importante a gente falar de teoria e, né, mostrar também a parte do conhecimento acadêmico, mas é importante a gente mostrar na prática os resultados que a gente consegue com esse conhecimento sendo aplicado. E eu acho que isso já faz um filtro também, né? No meu caso também tem muitos casos de pessoas que me chamam para ajudar a família, de repente a mulher encontrou o meu Instagram e tal, e aí quando eu chego na família, o marido é totalmente contra, quer usar enforcador e não sei o quê, Meu Deus. e aí, né, assim, até inicia o trabalho, mas se aquela pessoa não muda a forma de pensar, ou não vê, não acredita naquilo que você está falando, não vai dar certo, né? Então já Uhum. teve várias situações já de eu começar um trabalho e não durar 2 meses porque a pessoa não acredita naquilo que você faz, né? Naquilo que você fala. E eu acho que essa divulgação das redes sociais ajudam a fazer esse filtro, né? Então, hoje em dia, né, quando eu comecei, era muito mais frequente de eu chegar numa casa que a pessoa não sabia exatamente o que era o adestramento positivo, né? Pô, achei legal, vou te chamar e tal, mas hoje realmente sabem como que eu trabalho, o que que eu faço, e Uhum. eu acho que com você deve acontecer isso também, né? As pessoas Sim. já vão estudando, né, o seu perfil, já vê, pô, olha, ela usa essa técnica, nossa, como que ela fez isso com o cavalo sem dar uma chicotada nele, não sei, né? Eu acho que faz essa comunicação muito mais eficiente, né? Sim, e eu acho que outra coisa também que tem ajudado as pessoas se abrir para técnicas menos invasivas, né, que preconizam treinamento positivo, é justamente também essa onda que se levantou da preocupação com o bem-estar animal, né?
Então, eu acho que ano passado mesmo, acho que eu nunca ouvi tanto pessoal falando em palestra, pelo menos no meio da zootecnia, né, que é o meio que eu estou inserida, muitas das universidades tiveram palestras falando sobre bem-estar. Então, assim, eu fui convidada para falar também sobre bem-estar. Então, eu acho que isso tá trazendo essa preocupação, né? Ver que o público está se interessando, que é um tópico que está em alta, ajuda as pessoas a levantar questionamentos e mudar muitas vezes a forma de pensar a respeito do que elas consideram admissível ou não, né? O certo, o errado. Então, tudo isso entra em pauta quando a gente começa a falar de bem-estar animal, e eu acho que isso auxilia bastante também no nosso trabalho. Sem dúvida, sem dúvida. E é muito importante mesmo a gente bater nessa tecla, né? Porque ter um animal, seja um animal doméstico, um gato, um cachorro, ou um animal de grande porte, um cavalo, enfim, e você pensar que o bem-estar dele se resume à comida e ter um lugar para dormir, eu amo o meu bicho, não é isso, né? O bem-estar é muito mais do que isso. Uhum. É muito amplo e eu acho que também a gente tem que olhar para o bem-estar como uma ciência, que é a ciência do bem-estar animal, que tem sido utilizada para trazer fatos para que a gente possa tomar decisões. Então, é uma ciência multidisciplinar, super complexa, e que a gente tem que estar antenado, porque, como é algo recente, tem, assim como em muitas outras áreas da ciência, a coisa é dinâmica. Então, todos os dias a gente tem novas publicações, a gente tem novas informações, e informações que vão vir para agregar no nosso cotidiano mesmo. Então, auxiliar a nossa tomada de decisão. Até esses dias eu estava fazendo algumas publicações, né, e falando justamente dessa questão de que muitas vezes nas publicações nós vamos ver que tem coisas que a gente fazia no nosso cotidiano que é muito mais deletério do que a gente pensava. Uhum. Então, traz esse esclarecimento, né? Sem dúvida. Carol, um outro vídeo que você me mandou aqui, que eu achei bem interessante, você começou a fazer um movimento e o cavalo começou a te imitar. Eles aprendem por imitação social e aí já fazendo um gancho, vi que você vai participar de um curso sobre expressões faciais e o reconhecimento dos cavalos em relação às nossas expressões faciais. Fala um pouquinho esse universo aí. Uhum. Bom, eu comecei a me interessar, falar da questão do vídeo primeiro, né? Então, ali eu tinha, na verdade, ensinado ele a tocar o target, eu ensinei aquele comportamento, na verdade, com o target. Então, eu ensinei ele a tocar o target com os membros anteriores, e depois eu parei com o meu movimento da perna, então ele associou, foi uma forma de eu pedir o comportamento. Então, ele fez essa associação, né? Depois de eu ensinar com o target, eu passei para utilizar o meu movimento para pedir o comportamento. Então, ainda tem ainda é meio controverso essa questão da imitação. No meio dos equinos tem facilitação social, mas até que ponto, né, a imitação ainda está em discussão, assim, não tem um prego batido, ponta virada, né? Ainda está em discussão, mas a gente sabe que a facilitação social ela é importante para os equinos. E também, como animais que vivem em grupo, né, como animais gregários, é muito importante que eles sejam capazes de sincronizar tanta questão de movimentação. Então, por exemplo, no momento de fuga, esses animais eles precisam se orientar e se sincronizar para ter uma maior chance de sobrevivência. Então, há a possibilidade, né, de que essa questão da imitação e dessa ressonância comportamental que a gente fala, que é essa capacidade, né, de estar realizando ali, estar sincronizado, realizando os mesmos comportamentos, é muito importante para animais gregários. Então, essa até é uma das coisas que a gente vai falar no curso, porque as expressões faciais, essa capacidade de notar a expressão facial do outro e de responder com um comportamento apropriado às informações que foram obtidas da expressão facial, é uma característica adaptativa. Então, por exemplo, se ele está notando que seja outro cavalo, né, seja um outro indivíduo da mesma espécie, ou seja um ser humano, está com uma expressão facial, por exemplo, que remete
ao medo ou à agitação, muitas vezes só de notar essa expressão facial do outro já é capaz de fazer com que aquele animal se comporte, ajuste seu comportamento, por exemplo, a uma possível ameaça. Então, ter essa capacidade de notar, antes mesmo de ver a ameaça, somente com base nas expressões faciais, nos comportamentos dos outros indivíduos, já é muito interessante, porque permite que aquele indivíduo se adiante e, no momento de ameaça, por exemplo, fuja antes mesmo de identificar o que é a fonte do perigo, qual que é o estímulo que está causando aquela reação, né? Então, é muito interessante ver que os equinos estão aí com a gente todo esse tempo, né? Estima-se 6 mil, algumas fontes 5 mil anos aí de domesticação, e nesse período a gente vê que esses animais desenvolveram essa capacidade de serem animais sensíveis às nossas pistas emocionais, né? Que a gente consegue transmitir através das expressões faciais. Então, a gente já tem um corpo bem interessante de publicações que mostra esses animais respondendo não somente a pistas emocionais de outros equinos, como a pistas emocionais de seres humanos também. Demais, demais, muito legal. Depois a gente pode se aprofundar, a gente pode gravar um outro vídeo falando só sobre isso. Acho um tema bem interessante, né? No nosso meio canino aqui a gente tem também muitos estudos que falam sobre a linguagem corporal e os sinais e como a gente antecipa alguns comportamentos, principalmente nas situações de medo ou de estresse ou de raiva, enfim, quando a gente consegue antecipar a reação num patamar mais baixo, né, é melhor, o cachorro, a comunicação fica mais fluente antes de chegar numa mordida, né, no caso de um cachorro, ou no caso do cavalo, de avançar, vir em cima e dar um coice, não sei exatamente o que mais, como poderia ser aí uma fúria, um ataque de fúria de um cavalo sobre a gente, mas imagino que seja alguma coisa nesse sentido. Agora, Carol, para a gente já encaminhar aqui para o fim do nosso papo, que está muito bacana, né? Eu sei que você tem cursos, tem os seus afazeres aí, tem seus estudos, né? Então, o tempo é precioso. No mundo canino, ficou muito famoso, ficaram muito famosos, né? Alguns programas de televisão que mostram os treinadores, né? Super bem sucedidos, enfim, tem até uma série agora na Netflix mostrando os treinadores usando técnicas aversivas. Teve o César Millan, que ficou conhecido, né, mundialmente, mostrando várias técnicas aversivas, enfim. No meio equestre, eu me lembro de ter visto um treinador argentino, se não me engano, usando técnicas totalmente positivas, e assim, eu acho que foi o primeiro programa que eu vi assim de treino animal. Na época eu estava ainda começando meus estudos para migrar profissionalmente aqui para trabalhar com cães, e eu via muito esse cara, não lembro o nome dele agora, era um barbudo argentino, não sei se você conhece. Eu não lembro certo. Eu lembro que tinha um treinador argentino que eu já tinha visto uns vídeos, mas faz muito tempo. Eu não sei se vai ser a mesma pessoa. Eu vou buscar aqui depois o nome, mas eu queria saber de você, assim, se você chegou a ver algum programa assim, ou se você acha que era muita edição para parecer perfeito demais, né? Porque no caso do meio canino aqui, as edições eram perfeitas, né? Então, quem não conhece do assunto achava que realmente o cara era um encantador de cachorro e fazia milagre, mas a gente sabia o que tinha por trás das câmeras, né? E eu queria saber se você, né, de curiosidade, tem conhecimento desse programa ou de algum outro programa assim que tem que mostra, né, a rotina de treino de um cavalo, com a técnica positiva, enfim. Na verdade, quando eu comecei a procurar sobre treinamento positivo, eu acho que uma das principais fontes que eu vi assim do pessoal trabalhando foi através do YouTube mesmo. Tinha alguns canais, principalmente canais com treinadores do exterior, né, que começaram a utilizar esse tipo de treinamento. Mas
assim, que eu lembro que me marcou, assim, eu assistia de várias fontes diferentes, eu ia procurando, às vezes de acordo com o que eu queria ensinar, eu ia procurando, ia juntando as peças, assim, sabe? Não foi nada, tipo, foi uma coisa que me marcou, ou somente um treinador, assim, sabe? Uhum. E do Brasil, né, eu acho que uma pessoa que faz um trabalho muito legal de divulgação do treinamento positivo é a Bianca Zero, do Liberty X. Então, todo o perfil dela é focado nessa parte de treinamento positivo e de como utilizar essas técnicas. Ela faz a tradução de muitos desses materiais também que a gente, às vezes, só vê na maior parte em inglês. Então, eu acho muito legal, porque isso permite que várias pessoas tenham acesso a essas informações do treinamento positivo utilizado em equinos. Então, eu acho que do Brasil, assim, que eu recomendo para as pessoas seria o da Liberty X, que é da Bianca Zero, que eu acho um perfil muito bacana. Mas acho que foi mais isso. Infelizmente, a gente ainda tem muita informação sendo disseminada a respeito de técnicas mais aversivas, e é como eu te disse, né? Eu acho que a maior problemática que a gente tem é essa questão de, porque eu não estou encostando no animal, porque eu só estou tocando o animal dentro do redondel, tá tudo certo. E isso muitas vezes sendo mascarado através de palavras tipo, tô conquistando um animal. Então, sabe, as pessoas usam palavras romantizadas de relacionamento Tá, e a falta de embasamento científico mata nesse sentido, né? ou Porque daí fica. simplesmente, desculpa te cortar, mas a Uhum. gente ouve muito isso também, simplesmente subornando o animal com uma ração, com um petisco, ou com uma cenoura, alguma coisa assim, né? Então, acho que falta muito esse embasamento científico, inclusive dos profissionais. Porque, tipo assim, começa nos profissionais para que isso seja difundido para a população de uma forma geral. Então, quando você vê que os profissionais não têm esse embasamento, fica muito mais difícil, né, para que as pessoas, o público geral, tenham conhecimento a respeito do que realmente está por trás do que está acontecendo ali. E é aí que muita técnica que são deletérias para os animais acabam passando batidas. Sim. Ó, eu encontrei aqui, enquanto a gente estava, o nome do treinador argentino é Martim. Deixa eu ver se eu acho o sobrenome dele aqui. Não, não é Martim, mas assim, era muito legal porque ele mostrava essas relações que ele tinha com os cavalos mais ariscos, com cavalos indomáveis, né, e tal. E ele fazia uma aproximação super, pelo menos era o que mostrava, né, e assim, hoje conhecendo um pouco mais de comportamento animal, eu imagino que realmente ele siga uma metodologia bacana, né. Então ele respeitava muito o espaço do animal, ele fazia, né, deixava o cavalo se aproximar dele, ele criava uma relação antes de querer ensinar qualquer coisa, enfim. Então eu acho muito bacana, assim. Depois, se você tiver a oportunidade de procurar alguma coisa dele, mas é engraçado, né? Porque no meio canino a gente tem excelentes profissionais positivos, não só aqui no Brasil, mas na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, enfim. E esse tipo de programa não vende, porque as pessoas querem ver o cachorro agressivo, né? E aí o cara vai e o cara mostra a imposição, coloca o cachorro submisso sobre ele, aquela coisa, né? Mas com o cavalo eu acho que as pessoas É a mesma entendem. coisa. Não, é a mesma É a coisa. mesma coisa. Não. As pessoas querem ver aquele antes e depois do cavalo desesperado, É, tentando pular a cerca e tentando ir para cima das pessoas e mostrar tipo isso em contraste com o depois, o cavalo super manso e tranquilo. E na verdade, muitas vezes do motivo do cavalo ter entrado em pânico é porque a pessoa fez, né, com que o cavalo entrasse em pânico. Parece que intencionalmente para ter um antes e depois exato. impactante, né? Então, é muito engraçado isso. Engraçado se não fosse triste e trágico, né? As pessoas tentarem fazer isso. E muitas vezes também, o depois que a gente vê, que é o cavalo
tranquilo e quieto, na verdade pode ser, na verdade, a consequência da exposição contínua àquele estímulo aversivo ser, né, o desamparo aprendido, que a gente está vendo ser falado muito a respeito aí, desamparo, em alguns casos o pessoal traduz de esperança aprendida também. Sim. Então, muitas vezes será mesmo que, né, isso é o resultado de um bom treinamento, ou na verdade só o cavalo está apresentando sinais de desamparo aprendido. Então, fica no ar, né? E aí são coisas que, se a gente não divulga, o público nunca vai saber, entendeu? Então, por isso que eu acho que é tão importante o posicionamento dos profissionais e a busca por conhecimento, né? Perfeito. Agora, para a gente terminar, né? Você falou que no começo da sua graduação você trabalhava mais com bovinos, né? Uhum. E eu fui numa palestra em 2018, aqui em São Paulo, da Temple Grandin, que, né, é uma treinadora americana que super conhecida mundialmente também, porque ela revolucionou o manejo dos bovinos, pensando no bem-estar deles, em minimizar o estresse, o sofrimento, assim, inclusive ela é contratada hoje em dia por grandes empresas de carne, de açougue, não sei o que fazem, né, que vai ter a parte de abate, mas ela idealiza o melhor manejo possível para que o animal tenha o menor sofrimento naquele processo todo, né, de abate e tal. Você teve algum contato assim de estudos da Temple Grandin? Como foi essa experiência com bovinos? Você ainda lida com eles ou você já hoje focou só nos cavalos? Então, eu conheço assim, o trabalho da Temple, eu acho que foi assim, divisor de águas também. Inclusive, tem um livro recente, que eu não vou lembrar agora o título do livro certinho, que é um título bem grande, mas ele fala basicamente sobre saúde mental em animais. Ele é um livro, acho que 2020 ou 2000, acho que é do final de 2020, é um livro bem, bem recente mesmo. E eles reuniram vários autores, assim, peso pesado, assim, do mundo animal, né? E ela, inclusive, escreveu um dos capítulos do livro que fala sobre a parte de sistemas emocionais, então, muito bom mesmo. Só que a minha experiência que eu tive com bovinos foi uma experiência mais voltada para a parte de reprodução, não tão focada no bem-estar animal. Claro que, né, era tudo que envolve manejo de bovinos, mesmo que seja para outros propósitos, como na reprodução, vai ser necessário ser levado em consideração o bem-estar animal também, mas não foi uma área que eu atuei né, na pesquisa ou de uma forma tão intensa como eu gostaria até. Mas eu acho que a tendência é essa, até porque as pessoas que também trabalham com produção estão notando o quanto o bem-estar animal influencia sobre o resultado final. Então, não é uma questão. Eu acho que é mais fácil para a gente trazer a consciência das pessoas, infelizmente, que o negócio é importante mexendo no bolso, né? Mostrando que dá um resultado diferente no final. Então, o ideal seria que as pessoas tivessem naturalmente essa consciência, mas é uma forma de educar também, mostrando que os resultados são diferentes quando a gente considera o animal, né? Então, com certeza, o Temple Grandin foi um divisor de águas, assim, e eu acredito que a tendência, e por essa onda que eu te falei, né, está se conversando, abrindo diálogo sobre o bem-estar animal, eu acredito que essa vai ser uma categoria, né, uma categoria animal bem beneficiada por conta disso. Maravilha. Bom, para a gente terminar, queria que você deixasse aí a sua mensagem final. Quero já agradecer mais uma vez, o papo foi muito legal, muito rico, um assunto, né, daria para a gente ficar aqui horas conversando, mas prometo que a gente vai fazer outras gravações, outros vídeos para focar em aí alguns temas específicos do comportamento equino. Mas, mais uma vez, Carol, obrigado aí por aceitar o convite. Deixa sua mensagem final para a galera. Eu que agradeço. Agora você já ouviu meus cachorrinhos aqui no final também. Acho que é para entrar na temática. Mas eu agradeço muito o convite. Fico feliz da gente poder ter essa troca. E estou sempre à disposição, né? O Thiago vai deixar aí meu Instagram também. Então, o que eu puder colaborar com vocês, e eu estou sempre fazendo divulgação de informações lá no meu perfil também. Então, fiquem à vontade, só agradecer mesmo.
Valeu, Carol. Fica com Deus. Bons estudos. Boa sorte aí Obrigada. no fim do doutorando. E tendo novidades, a gente vai conversar de novo. Beleza, tudo de bom para você também, Thiago. Valeu.